A partir de agora, na Voz do Coração Imaculado, 107.7 FM, passamos a apresentar o programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Olá, bom dia, tudo bem? Então, nós da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis, com muito prazer, com muito carinho, estamos aqui na sua Rádio Voz para, a partir de agora, levar até você o nosso programa Cristo Vive, esse programa que é de jornalismo na Santa e Amada Igreja. Eu, Paulo Amparo, e o nosso diretor espiritual, reitor do Seminário Maior Diocesano, o Padre Anevair José. Padre Anevair, bom dia, tudo bem com o Senhor? Bom dia, Paulo, com a graça de Deus tudo bem, com você vejo que também, graças a Deus, e espero que com você também, querido ouvinte, obrigado pela sua audiência, muito bom dia, paz e bem, salve Maria, que bom estar com você mais um domingo. Que legal, Padre, isso é muito bom. Padre, o nosso Seminário Maior Diocesano, tranquilo, as gramas verdes, um clima mais agradável, me parece que aumenta até os cânticos do passarinho naquela realidade ali de Miranápolis. Ah, com certeza, com a chegada da chuva tudo vai recobrando, digamos assim, a vida, né? E é bonito ver o verde em tons mais variados possíveis, como você disse, os pássaros, né? Aumenta, não sei a quantidade, ou pelo menos o canto deles aumenta, e isso é fantástico, a natureza sem dúvida alguma, né, obra da criação, né, do Senhor, que nos faz, digamos, sempre de novo encantar pelo mesmo Senhor, autor e criador de todas as coisas. É verdade, a gente vê essa questão da natureza, da casa comum, nós temos encíclica do Papa falando sobre essa realidade, porque sempre durante o ano, Padre, temos frutas e os pássaros se alimentam dela, né? Sacristia, a Sagrada Escritura fala que eles não trabalham, tal, mas não falta o alimento. Também nem o rei Salomão e tal conseguiu se vestir como tal e tal. Ou seja, Padre, é muito bela essas realidades. A presença de Deus, ela é muito forte em inúmeras situações na nossa vida. Às vezes a gente tem que abrir os olhos um pouquinho mais e perceber a bondade, a graça de Deus a cada segundo em nossa vida. Com certeza, a beleza da natureza nos remete à beleza do Criador. O livro da sabedoria vai falar justamente que pelas coisas, né, que nós contemplamos aqui, podemos chegar a Deus, né, que é o Criador de todas as coisas. Por isso, louvado seja Deus pela natureza. É verdade. Também pela Irmã Água, você está colaborando para a economia desse bem tão precioso e que se não é produzido em nenhuma fábrica, eis a questão. Mas, Padre, em virtude da partida do paraíso, para o paraíso, nosso bispo diocesano Dom João Wilk, no último dia 11, terça-feira, às 13 horas e 15 minutos, durante a sua missa, a missa ali, várias missas tivemos de corpo presente, nós ouvimos várias autoridades civis, eclesiásticas, etc. Mas no último programa não foi possível passar todas em virtude do número que tivemos lá, que foram bem expressivos. Agora vamos ouvir um pouco das pessoas que, por ocasião daquela realidade de terça para quarta na catedral, né, estiveram ali fazendo as suas últimas homenagens ao nosso bispo diocesano, e nós conseguimos falar com alguns. Dentre elas, por exemplo, Dom Jeová. Entrevista com o Bispo. Dom Jeová, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. Bom dia, certamente não é um dia muito alegre para nós, mas nós que cremos na ressurreição não devemos ver a morte também como desespero. Estamos aqui para celebrar esse momento de esperança, de fé na vida que continua. É verdade, Dom Jeová. E, assim, o senhor como bispo, né? Assim, o que é para a igreja quando um bispo, né, vem a fazer a sua Páscoa, vem ser chamado pelo Deus? Qual o significado que fica, sobretudo, dentro do meio dos bispos? Eu acho que deve ficar um sentido de missão cumprida,
de acolhida também do prêmio pela missão desempenhada com fidelidade. E no caso de Dom João Wilke, que se dedicou tanto e tinha um carisma bonito, franciscano, para Francisco, ele até tinha anseio da morte, porque a morte não era inimiga, não era a caveira terrível que pintam, mas era a irmã, e favorecia o encontro definitivo, pleno e profundo com Deus. É verdade. Até, Dom Jeová, o lema episcopal de Dom João, para que o amor seja amado. E literalmente foi isso que ele tentou colocar na prática em todo o seu ministério. É verdade, ele sempre foi uma pessoa muito serena e foi meu professor em filosofia, acho que em 1986, sempre com esse semblante, sempre tranquilo, sempre centrado também. Então é uma imagem bonita que a gente recorda dele. Dom Jeová, muito obrigado por falar aos nossos amigos ouvintes. Obrigado a você e deixo um abraço a todos. Programa Cristo Vive. O nosso muito obrigado a Dom Jeová. Agora vamos ouvir Dom Odair e já agradecendo o nosso repórter e amigo Victor Santos. Ouçamos. Que Dom João Wilke consumiu a vida dele como uma vela se consome no altar. Lutou muito contra a enfermidade, foi vencendo até chegar agora esse momento do seu fim. Mas foi um homem que combateu o bom combate e guardou a fé, como diz o apóstolo São Paulo na carta a Tiago. Então, para mim foi uma alegria trazer aqui também a nossa Diocese de Formosa em gratidão neste altar pela vida dele, que um bom tempo do seu episcopado foi conosco e nos ajudou muito. Que Deus dê a glória eterna a Dom João Wilke e que ele mereça esse prêmio pelo bem que fez sobre a terra, no seu amor à igreja e ao povo de Deus. É importante lembrar que Dom João também era franciscano, né? Franciscano conventual. E assim como Francisco de Assis diz e dizia, né? Irmã morte. E se isso acalenta o coração dos fiéis, São Francisco via a morte como uma irmã. E como isso pode acalmar o coração dos fiéis com a ida de Dom João e do legado que ele deixa? Bem, para aqueles que realmente vivem o batismo, a morte não é o encerramento, mas é o início de uma nova etapa no ser da pessoa. Então, o fato de Dom João ser um franciscano, e São Francisco lidou muito bem com essa questão da morte, eu acho que todos nós devemos aprender. Nós bispos, quando sepultamos o irmão bispo, a gente já fica preparando o nosso dia também, né? Que todos passam, todos morrem. Já temos aqui Dom Pestana, sepultado aqui, o primeiro bispo daqui, Dom Epaminondas, sepultado na Catedral Nossa Senhora das Neves da Paraíba. Então a vida é assim, é servir, se consumir e esperar a hora. Lembra-te, homem, que tu és pó e ao pó has de voltar. A gente começa a quaresma com esse imperativo que a igreja tirou lá do Gênesis 3,19 para nós. E a vida é isso. E o sentido de tudo da nossa vida nesse mundo é a cruz de Cristo. Fora da cruz de Cristo nós não temos nenhuma resposta para os nossos dramas, inclusive o drama da morte. É a cruz de Cristo plantada no centro da nossa vida, no centro do coração da igreja, que dá o norte, a diretriz para a nossa vida. Que o corpo do nosso irmão depositado na terra descanse em paz e brilhe para ele na glória eterna a luz do Cristo ressuscitado. Amém. Muito obrigado, um abraço a todos os ouvintes, Deus os abençoe ricamente. Obrigado, Victor Santos, obrigado, Dom Odair, que tem até programas aqui em nossa emissora. Agora vamos ouvir o padre da Comunidade Católica Nova Aliança, Padre Cássio. A Igreja em Anápolis. Padre Cássio, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. Bom dia, Paulo Amparo. Estar aqui hoje, né, nesse dia para nós, como Diocese de Anápolis, né, despedindo, né, de Dom João, esse bispo que marca, né, a nossa vida como Diocese, mas minha vida também pessoalmente, né. Recebi dele o sacramento da crisma, né, o primeiro grau da ordem, o diaconato, o sacerdócio também.
né? O sentimento que vem no coração é de gratidão a Deus, né? Poder testemunhar uma vida doada, entregue, né, a Jesus, à igreja, né? E hoje poder olhar, né, para a sua história e todo o legado que ele deixa para nós, né? Também como comunidade Nova Aliança, um bispo muito próximo, né, que nos ajudou sempre, sempre presente, né? Sempre nos aconselhando, nos direcionando, né, na vontade de Deus e nos confirmando também na fé e na nossa vocação. Por isso nós louvamos a Deus hoje, né? Porque de fato nós aprendemos com Ele, né, a amar o amor e torná-lo amado. É verdade, até em cima disso, seu lema episcopado, para que o amor seja amado. Todos nós, Diocese de Anápolis e os outros que conseguiram conviver com ele, viu que isso foi uma constância na sua vida, sempre colocar em prática esse seu lema episcopal. Isso mesmo, de fato é um franciscano, né, que esteve conosco, né, e transmitiu para nós essa herança de São Francisco, esse amor, né, aos pobres, esse amor apaixonado também por Jesus, pelo Evangelho, e sempre trouxe nas suas palavras, né, esse desejo também de tornar o amor amado, e isso fica, né, fica gravado no nosso coração também, para levarmos adiante também esse mesmo anseio no coração, que era o anseio de Francisco, né, de tornar o amor cada vez mais amado. Padre Cássio, concluindo, né, essa diocese, essa porção de Deus, a vida continua. A comunidade Nova Aliança, com todo vapor no seu projeto do centro pastoral, graças a Deus está indo muito bem e logo, logo, com as graças de Deus, vocês terão uma estrutura melhor ainda para acolher as pessoas. Estamos em obras, né, em construção, ampliando, né, nossas estruturas, para melhor poder evangelizar e cumprir a nossa missão, né, levar adiante, né? A missão evangelizadora, né, aquilo que Dom João também nos orientou, deixou para nós, né, e conduziu muito bem a Diocese de Anápolis, e nós queremos levar adiante também essa missão como comunidade também, né, promovendo, né, a evangelização, né, o anúncio da palavra. Padre Cássio, muito obrigado por falar aos nossos amigos ouvintes. Amém, muito obrigado também pelo amparo, Deus abençoe a todos, né, e fiquem com Deus. Programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Obrigado, Padre Cássio. Agora vamos ouvir o Padre Rafael Bueno. Padre, seja bem-vindo ao nosso programa, nesse momento de muita luta, de muita dor. Mas se tem uma coisa, penso que temos que fazer é louvar a Deus por ter nos dado Dom João. Realmente viveu o lema do seu episcopado, para que o amor seja amado. Todos nós, principalmente os senhores do clero, puderam vivenciar isso aí na prática. Sim, é verdade, né? Toda a minha vida cristã, eu tenho uma idade razoavelmente pequena, né? 32 anos, mas toda a minha vida cristã fui crismado, né? Desde que eu me entendo por gente, Dom João tem esse papel, né, de pastor na nossa diocese. E ele me acolheu no seminário, né? Depois me deu a graça da ordenação diaconal, presbiteral, e por quase 8 anos aí pude trabalhar em comunhão com ele, né, sendo seu cooperador. E é uma graça hoje louvarmos a Deus, como você disse, né? Claro que a gente se entristece porque somos humanos, claro que nós vamos sentir sua falta, sua presença, sua sabedoria, seus conselhos, né, que sempre foram, pelo menos para mim, eu acho que para a maioria das pessoas, muito úteis. Mas nós glorificamos a Deus, né? Amamos a Deus e queremos, à luz da fé, também viver este momento, né, de perda, mas também de ganho, né? Porque temos certeza que Dom João, esse período de sofrimento, da doença, conseguiu se santificar, né? E tenho certeza que ele lá do céu agora olha com carinho para a nossa diocese, que ele tanto amou. É verdade. E, né, tantas realidades, tantas paróquias surgidas, né, essa preocupação dele para que realmente a palavra de Deus fosse levada a todos. E a paróquia do Senhor é um grande exemplo disso. Sim, foi a última paróquia instituída por Dom João, né? Tem aí 1 ano e pouquinho a nossa paróquia, e ele sempre nutriu um grande carinho, né, sendo um incentivador e um benfeitor pessoal também da nossa construção da igreja. Ele sempre olhou com muito zelo, né, por todas as realidades da nossa diocese, especialmente das periferias da nossa cidade, o nosso povo mais simples, né, sempre procurava, sempre perguntava, né, e sempre que nos acolhia também nos aconselhava. Então, assim, é maravilhoso ver a sua obra vai falar, né? São mais de 20 anos na nossa diocese, e como padre jovem, e de uma paróquia jovem, né, eu reconheço isso e glorifico a Deus pela vida de Dom João na nossa comunidade. Estamos apresentando programa Cristo Vive.
nosso muito obrigado ao Padre Rafael Bueno, Paróquia Bom Pastor, a última paróquia instituída por Dom João Wilke. Agora vamos ouvir o reitor e pároco do Santuário de Santo Antônio e presidente, acho que é presidente que fala do Tribunal Eclesiástico, Padre Fagner Israel. Padre Fagner, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. Bom dia, Paulo Amparo, Deus abençoe a todos os ouvintes, nosso programa, que Deus esteja conosco e nos seja favorável. Amém. Padre, assim, é lógico que em síntese, em poucas palavras, mas como que o senhor poderia resumir o nosso bispo diocesano? Bem, foram 21 anos de episcopado de Dom João junto de nós, como nosso bispo diocesano, e o seu legado, sem dúvida nenhuma, vai ser perene. No âmbito pastoral, no âmbito administrativo, caritativo, foi um bispo de uma força extraordinária e deixou uma marca indelével na nossa igreja de Anápolis. Então agora rezarmos pelo seu descanso eterno, para que Deus o acolha e o possa premiar por todo o bem que fez. Padre Fagner, muito obrigado por falar aos nossos amigos ouvintes. Por nada, Deus abençoe a todos. Ofereçamos orações e sufrágios pela alma do nosso querido Dom João. Agora vamos ouvir, obrigado Padre Fagner, agora vamos ouvir o vereador da cidade de Anápolis, o vereador Jean Carlos. Vereador, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Paulo, nosso querido Padre Nevaí, todos os ouvintes. De fato, acompanhando as celebrações aqui pelo falecimento do nosso querido Dom João Wilke, um dia realmente histórico para a cidade que lamentamos, mas sabemos de todo o sofrimento que ele vinha passando. Certamente Deus o acolhe, deixou uma trajetória marcante da nossa cidade, da nossa diocese, um homem de Deus, sereno, sempre com palavras sábias e que realmente foi um evangelizador da nossa diocese, um líder da nossa comunidade católica e, sem dúvidas, marca e deixa aí um legado, não só para a Igreja Católica, para os católicos, mas para toda a cidade de Anápolis. E certamente nos despedimos, saudosos, mas sabendo que foi uma trajetória em nome de Deus e seguindo realmente aquilo que a sua vocação falava, que era servir a Deus. Jean, e fica assim, esse relato, esse legado de um diálogo com todos os setores da sociedade organizada, sempre muito educado, muito cortês, e o tanto que essa diocese cresceu sobre o seu pastoreio. É verdade, deixo aí várias paróquias abertas durante sua gestão, seu comando na diocese, seu bispado, quantas ordenações, um diálogo permanente com toda a sociedade civil organizada, sempre transmitindo ali muita serenidade, sabedoria e orientações. Realmente tivemos ainda a oportunidade de recebê-lo esse ano na Câmara Municipal, onde ele deu uma bênção especial, palavras muito sábias ali, que realmente nos orienta, e vai ficar marcado aí, sem dúvida. Há pouco mais de um ano nos despedimos do bispo auxiliar Dom Dilmo, poucos dias do nosso saudoso Padre Joaquim e agora do nosso bispo diocesano Dom João, que deixa um legado, uma trajetória e certamente estará eternizado aí na memória e na lembrança de todos os anapolinos. Vereador Jean Carlos, muito obrigado por falar nesse momento de dor da diocese durante os funerais aqui do nosso bispo diocesano Dom João Wilke. Agradeço a oportunidade, vamos estar acompanhando as celebrações e realmente um sentimento aí de perca, que toda a comunidade católica tem. Nós já temos aí o pastoreio do Dom Valdemar, sabemos do seu preparo, mas sem dúvida uma lacuna, mas sabendo e acreditando, na fé cristã aí, na vida eterna, e com certeza que ele estará ao lado de Deus. O nosso muito obrigado ao vereador Jean Carlos. Agora vamos ouvir o nosso diácono permanente, que atualmente está exercendo seu ministério na Catedral do Senhor Bom Jesus, que é o diácono Ricardo. Diácono Ricardo, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Padre Nevair. Bom dia, caros ouvintes do programa. Diácono, duas situações. O senhor é diácono permanente da Catedral do Senhor Bom Jesus, onde nós tivemos todas essas realidades do funeral do nosso já saudoso bispo diocesano, Dom João Wilk. Nesse primeiro momento, a gente gostaria que o senhor partilhasse um pouquinho, o senhor com os padres da comunidade, Padre Edmilson, etc., toda essa dinâmica, essa organização para recepcionar os bispos, os irmãos do clero, a questão das autoridades, o povo de Deus, para fazer ali as suas últimas despedidas para o nosso bispo diocesano. Como se deu todas essas realidades, diácono? Então, sobre a coordenação do Padre Edmilson, que é agora pároco na Catedral, nós organizamos tudo de maneira muito tranquila, porque tivemos um pouco de tempo para fazê-lo. No entanto, tudo demanda muita organização, temos aqui pessoas que nos ajudaram e foi super tranquilo a organização, né? Precisamos preparar a igreja, preparar as pessoas que pudessem recepcionar os padres, os bispos. Então tem uma demanda um pouco grande de trabalho, mas estamos aqui, firmes. E no que se diz respeito ao diaconato permanente, o tanto que o Dom João incentivava, ordenou vários, o que fica para o senhor, né, eu diria, em nome dos diáconos permanentes, esse legado do pastoreio de Dom João Wilk na nossa diocese, diácono Ricardo? Eu costumo sempre lembrar daquilo que nós prometemos no dia da ordenação, né? Então nós prometemos sempre obediência ao bispo e aos nossos superiores, e isso sempre prevaleceu. Aquilo que Dom João sempre nos pedia, a gente sempre obedecia. E ficou mesmo a questão, vai ficar marcada a questão da paternidade. Dom João sempre nos acolheu muito bem, sempre nos motivava e incentivava a fazer a nossa diaconia junto às famílias, junto às pessoas mais carentes, não ficando sempre só sobre o altar, o presbitério, digamos, mas sim o serviço da caridade, né? Diácono Ricardo, muito obrigado por falar essas palavras aos nossos amigos ouvintes. Nós que agradecemos, estamos à disposição. Programa Cristo Vive. Obrigado, diácono Ricardo. Agora vamos ouvir o nosso grande amigo, o deputado estadual Coronel Adailton. Por ocasião já da missa de 7º dia, ele esteve presente e nós podemos ouvi-lo. Deputado Coronel Adailton, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. Bom dia, é uma grande honra poder ter participado da missa de 7º dia, celebração à alma do nosso bispo Dom João Wilk, e abraçar o nosso Padre Nevair, na pessoa dele, abraçar todos os religiosos da nossa querida cidade de Anápolis. As boas-vindas já foram dadas e com fé em Deus teremos um grande pastor aqui na pessoa do nosso novo bispo na nossa cidade de Anápolis, Dom Valdemar, que certamente dará continuidade ao trabalho que Dom João já veio pregando durante todo o seu período de mais de 21 anos aqui na nossa diocese de Anápolis. E nós queremos continuar trabalhando no sentido de fortalecer cada vez mais a representatividade de Anápolis junto à Assembleia Legislativa de Goiás, mas principalmente o povo cristão, as pessoas de bem da nossa cidade e da nossa região. Deputado, se eu pudesse definir, o senhor eu definiria como o homem do diálogo, do crescimento, da unidade. E percebe-se na vida pública de Dom João Wilk esse grande aglutinador. Tinha diálogo com todos os setores da sociedade organizada, sempre querendo o crescimento da cidade, o aumento da fé das pessoas, a unidade, a fraternidade, deputado. É verdade, Dom João, um grande pastor e conduziu muito bem, conduziu com maestria o seu rebanho, exatamente no sentido da solidariedade, da fraternidade, da participação efetiva das pessoas cristãs em tudo que a gente pudesse fazer de melhor. E além disso, cativando, buscando, conduzindo e conscientizando várias outras pessoas que participassem da vida cristã na nossa cidade. Eu tenho a honra de ter vindo junto com Dom João da cidade de Formosa, no dia em que fomos lá onde ele celebrou a missa de despedida dele do povo formosense, enquanto estava servindo aquela comunidade. E veio comigo no avião, pousamos juntos no aeroporto de Anápolis, de lá nos dirigimos aqui à Diocese de Anápolis, a nossa paróquia,
fui honrado, Deus me honrou em ter a companhia de Dom João naquele primeiro momento no avião em que viemos juntos para a cidade de Anápolis. A partir daí um convívio muito bom, com a graça de Deus, pude estar junto com ele, representando o poder público estadual durante várias oportunidades e gozei do carinho, da fraternidade de Dom João durante todo esse período. Que Deus o abençoe, que ele, é claro que um lugar já está reservado a Dom João, junto a Deus Pai Todo-Poderoso, e ele de lá irá interceder por nós aqui na nossa vida terrena. Deputado Coronel Dailton, muito obrigado por falar aos amigos do nosso ouvinte e partilhar uma bela realidade que o senhor presenciou com o nosso já saudoso bispo Dom João Wilk. É verdade, como eu disse, uma dádiva de Deus, Deus me premia com tantas coisas e esse foi um dos prêmios que Deus me honrou em poder ter participado diretamente. Obrigado, deputado estadual Coronel Dailton. Também por ocasião da missa já de 7º dia, na última segunda-feira, também nós ouvimos o deputado federal Rubens Ottoni. Deputado, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. Bom dia, Padre Nevaí, bom dia, Paulo Amparo, todos aqueles que nos acompanham nesse espaço privilegiado de comunicação. Uma satisfação poder participar com vocês. Obrigado, deputado. Deputado, o que o senhor poderia partilhar dessas realidades do nosso já saudoso bispo Dom João Wilk? Nesse momento de passagem, o que nos resta é a esperança na ressurreição e boa lembrança, a gratidão pelos momentos que tivemos a oportunidade de conviver no dia a dia. Dom João, eu o conheci logo na chegada. Chegou em Brasília, depois foi para a cidade ocidental. E eu, naquela época, eu jovem também, eu fazia parte, a partir da paróquia de São Francisco de Assis, aqui em Anápolis, fazia parte de uma pastoral com as comunidades eclesiais de base no bairro de Lourdes. E nessa comunidade nós tivemos contato com um trabalho importante que os frades conventuais, que o Dom João, na época, Frei João fazia parte, que eles fizeram uma cartilha, uma revista, Cavaleiros da Imaculada. E naquele início daquela revista, nós tivemos a oportunidade da convivência com esse trabalho e usamos muito essa revista do Cavaleiro da Imaculada aqui no nosso trabalho no bairro de Lourdes. E de vez em quando o próprio Frei João, ele escrevia, ele colocava as mensagens, as reflexões nesta revista. Minha convivência então já vem lá quando ele chegou e na minha juventude. Depois tive a oportunidade de estar com ele também em Formosa, Diocese de Formosa. Tive a oportunidade de visitá-lo, dialogar com ele, receber sempre reflexões e as suas ponderações para o nosso trabalho, e depois tive a alegria de ver a indicação dele para a Diocese de Anápolis, e aqui tivemos uma maior convivência, uma convivência que nos possibilitou, a mim me possibilitou, um crescimento muito grande, justamente pela ponderação, pelo equilíbrio, pela responsabilidade, né, que o Dom João sempre teve nas suas indicações e sempre apontando caminhos para que pudéssemos, no espaço onde eu estou, pudéssemos viver em plenitude e viver verdadeiramente aí o nosso testemunho de cristão. Então, eu tenho uma gratidão muito grande por essa oportunidade da convivência com o Dom João. Desde o início, desde quando ele chegou ao Brasil, uma convivência, um encontro com ele mais à distância, depois em Formosa e depois aqui regularmente na cidade de Anápolis.
agradeço muito a Deus por isso. O nosso muito obrigado ao deputado Rubens Ottoni. Obrigado por partilhar essas palavras aos nossos ouvintes, amigo. Dom João deixa uma grande contribuição, não apenas para a igreja de Anápolis, para a nossa diocese, mas uma contribuição para toda a sociedade. Dom João sempre foi, na sua postura discreta, equilibrada, mas sempre foi presente, sempre foi ativo e sempre contribuiu, deixando as suas reflexões, as suas ponderações, as suas sugestões. Do ponto de vista da nossa igreja, da Diocese de Anápolis, sem dúvida um legado de compromisso com a evangelização, fazendo com que o evangelho chegasse a todas as comunidades e que houvesse sempre um trabalho de unidade da igreja com toda a sua referência no Brasil, a CNBB, e a referência mundial no Vaticano. Este é um legado que Dom João deixa, uma contribuição muito grande para a cidade de Anápolis, para a Igreja Católica. Obrigado ao nosso deputado federal Rubens Ottoni. E como nós dissemos já nesse finalzinho, as realidades da missa de sétimo dia, vamos ouvir parte da homilia que foi feita na última segunda-feira pelo nosso bispo Dom Valdemar Passini Dalbello. Ouçamos. Quero saudar com muito carinho os queridos padres, sacerdotes que vêm celebrar nessa Eucaristia. Os padres de Anápolis estão certamente todos celebrando pela alma de Dom João, entre as intenções, mas todos estamos unidos nesse pedido, nessa súplica a Deus, nessa oferta do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo pela sua salvação eterna. Eu mesmo recomendei aos padres, ou indiquei que seria bom também, sobretudo nas outras cidades, que houvesse missas, para que os fiéis pudessem participar o maior número possível das celebrações pela alma de Dom João. E nós nos reunimos aqui na Catedral, onde iniciou-se o velório e depois as Santas Missas, em todo o período em que prestamos nossa homenagem a Dom João Wilk, esse querido pastor que Anápolis teve por pouco mais de 21 anos. Nós damos graças a Deus pela vida dele, pela família de Dom João, pela formação que ele teve nos inícios, na juventude, ainda na Polônia, com os frades conventuais, da ordem dos frades franciscanos menores conventuais. Temos aqui irmãos, ou por que não dizer filhos, né? Também desse grupo de poloneses missionários que veio para o centro-oeste do Brasil. Esse grupo do qual Dom João fez parte logo nas primeiras gerações, por assim dizer. Damos graças a Deus pelo caminho percorrido na sua vida pastoral em outros lugares, particularmente na Arquidiocese de Brasília, na Diocese de Lusiânia e depois como bispo em Formosa e aqui em Anápolis. Numa síntese muito breve, ele fez esse percurso, esteve sempre aqui pertinho, esteve conosco, enriquecendo a vida de muitos irmãos e irmãs. Nesses dias eu recebi uma foto dele, de uma pessoa lá da cidade ocidental, onde ele foi vigário paroquial e pároco, na paróquia Santo Antônio, e ele estava batizando um bebê, então ainda com os cabelos cacheados e loirinho, não é? Que ele era jovem sacerdote. Nós já convivemos mais com o Dom João dos cabelos brancos. Mas uma vida, eu refaço essa recordação, essa breve memória, para dizer uma vida oferecida a Deus. Nós poderíamos dizer, abreviada, ele faleceu aos 74 anos, com certeza. Mas irmãos e irmãs, a bem da verdade, toda vida aqui
menor que a eternidade, é uma vida abreviada, não é? Se chega aos 100, aos 120, a gente sempre vai ter a sensação de que é abreviada, porque nós fomos criados para a eternidade. Dom João Wilk foi criado por Deus para a eternidade. E nós pedimos que essa eternidade seja na presença de Deus, mergulhado em Deus amor, na felicidade eterna, na glória de Deus. Uma experiência linda da solidariedade, da fraternidade da igreja com cada um dos seus membros. Então nós, no curto ciclo da semana, celebramos o 7º dia do falecimento. É o menor ciclo temporal que nós vivemos, não é? É quando uma semana se fecha, começa outra. Depois tem os ciclos maiores, o do mês, o do ano, não é? Mas esse pequeno ciclo como que se fecha circularmente, dando-nos um certo gostinho de eternidade, não é? Uma órbita circular. Nós pedimos ao Senhor essa felicidade eterna para a alma de Dom João e professamos a nossa fé. Cremos na ressurreição dos mortos. Nós celebramos a presença do ressuscitado entre nós. A nossa fé na ressurreição não é fruto de ideias que se desenvolveram e compreensões que se alcançaram. Nós cremos na ressurreição porque o Filho de Deus que se fez homem, assumiu a nossa morte, ressuscitou e está vivo. O seu túmulo estava vazio, foi encontrado vazio pelas mulheres. Elas anunciaram que o encontraram vivo. Ele encontrou os apóstolos com os quais havia convivido, se alimentou com eles, esteve com eles e depois os enviou e subiu aos céus. Mas também disse: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, em Jesus Cristo, nós temos essa esperança de que a vida que nos foi dada, ela não é só garantida por Deus, mas ela alcança a plenitude pelo dom de Deus. Para cada um de nós, esperamos e confiamos Dom João ao Senhor para que ele desfrute, ele receba esse prêmio da vida eterna. Eu gostaria de saudar cada um dos irmãos e irmãs que celebram conosco, e aqueles que também rezam conosco pela transmissão da Santa Missa. Quero saudar autoridades presentes que nos alegram com a deferência, o carinho com Dom João, os cuidados para com ele, muitas vezes a resposta solícita às suas demandas para o bem da igreja. Nosso muito obrigado. Quero saudar o que me esqueci de fazer na Santa Missa de Corpo Presente e não podia ter faltado, saudar os profissionais de saúde, todos aqueles que apoiaram Dom João, sobretudo nos tempos de fragilidade física, mas também saudar aqueles que conviviam com ele com frequência e que certamente estão em boa parte aqui, mas são muito mais numerosos, convivendo nas paróquias, os sacerdotes todos, as religiosas a quem saúdo com carinho, os fiéis leigos, os membros das pastorais e um grupo muito caro a Dom João que estava muito próximo, os nossos seminaristas. Então nossa gratidão também aos seminaristas por se disporem a acompanhar, a apoiar Dom João, a cuidar mesmo dele, e nosso muito obrigado. Deus os abençoe e os fortaleça. Programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. O nosso muito obrigado ao nosso bispo Dom Valdemar Passini Dalbello. Padre Anevair José. Programa, graças a Deus, carregado com muitas matérias, né? Neste primeiro momento, padre, nós podemos ouvir algumas autoridades, bispos, padres, né? Autoridades políticas.
E depois, nesse segundo momento, essa bela, simples e marcante homilia de Dom Valdemar, já nas realidades da missa de sétimo dia de Dom João Wilk. Nós agradecemos a participação de cada um dos entrevistados e de tantos outros que puderam estar nas celebrações de corpo presente de Dom João, bem como na missa de sétimo dia. E claro, um especial agradecimento, como você bem colocou, a Dom Valdemar, que com suas palavras inspiradoras nos ajudou a viver todo esse momento e está nos ajudando a viver todo esse momento pelo qual passa a Diocese de uma maneira muito serena, confiando no Senhor, Ele que é a nossa esperança. Padre, até sim, as pessoas que estiveram na missa de sétimo dia, as pessoas que queiram acompanhar pelo YouTube da Diocese, você é o convidado. Uma missa muito simples, ele fazendo questão na homilia, em cada detalhe, de enaltecer inúmeras qualidades do nosso bispo, reportar algumas frases, algumas mensagens fortes de Dom João. E com certeza, Padre, esse legado continua, permanece, sempre nessa hierarquia, nessa obediência à Igreja. Ele gostou muito de falar do Concílio Vaticano II, que sempre Dom João gostava de se referir ao mesmo, né? Porque tudo tem que ser, Padre, dentro da unidade. Até eu já queria que, em cima disso também, o senhor já reportasse ao lema episcopal de Dom Valdemar Pacini. De fato, né? Nós vemos como ele vive esse seu lema episcopal, né? Esse congregar na unidade, fazendo com que a transição, né, do ministério episcopal de Dom João para o dele seja sentida de uma maneira assim muito tranquila, onde nós percebemos a continuidade, né, dos trabalhos. Pode ser que haverão algumas mudanças, mas nada que destoe daquilo que Dom João, em comunhão com o magistério da Igreja, com a Igreja, com o Santo Padre, né, viveu, né? Dom Valdemar, profundamente inserido na realidade da Igreja, é presidente do Regional Centro-Oeste da CNBB, portanto, em comunhão com os bispos e, claro, com o Papa Leão XIV, vai dando sequência ao pastoreio dessa porção do povo de Deus da Diocese de Anápolis. É verdade. Padre, até em cima disso, dessa comunhão com o Papa, o Santo Padre mandou, né, para Dom Valdemar uma carta, um texto, né, dando seus sentimentos a toda a Diocese de Anápolis e já referindo-se à pessoa de Dom Valdemar, né, já como bispo da Diocese, que, como o senhor já explicou em outras situações, como coadjuntor até então que ele era, já assume no automático o pastoreio dessa Diocese. Com certeza, somos muito gratos ao Papa Leão XIV pela mensagem enviada via secretário de Estado, né, Pietro Parolin, e, claro, Nunciatura Apostólica Gian Battista di Quattro. Essa correspondência chegou, ela foi feita a conhecer, né, através das nossas redes sociais. E, claro, mais recentemente, acredito que, durante esta semana em Roma, o Padre Fábio Carlos, aqui da nossa Diocese, teve a oportunidade de cumprimentar o Papa pessoalmente e então pedir orações pela nossa Diocese, falar novamente do falecimento de Dom João, e o Papa assegurou suas orações. Por isso, estamos no coração do Papa. É verdade. Padre, estamos indo para o finalzinho deste programa, um programa especial. A Diocese ainda vivencia esse luto em virtude do sufrágio, né, da alma de Dom João Wilk. Falamos com várias pessoas, várias autoridades, já algumas situações já da missa de sétimo dia. E esse domingo, último domingo do tempo comum, né? Só poderia dar uma partilhada dessas realidades do tempo, né? O próximo tempo que já vamos adentrar. E muitas paróquias, Padre, já estão nessa realidade, já vislumbrando o advento, as coroas do advento. Alguns padres pedem que às vezes as pessoas adquirem e ali na missa ganham a bênção, né, para ter essas 4 coroas do advento em casa, essa realidade natalina, já se preparando para o bom, o ótimo que está por vir nas nossas casas, nas nossas famílias, que é o Santo Natal. De fato, vamos celebrando neste domingo a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Claro, um rei a modo diferente do que terrenamente falando, né, se eu posso dizer assim, né? Nós estamos acostumados, porque Jesus é rei no servir, é rei no amor, é rei enquanto nos salva, né? O seu trono é a cruz.
E aí nós temos o Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos de 35 a 43. Você que já foi à missa certamente já ouviu, você que vai ouvir esse Evangelho, por isso eu não vou, lê-lo todo aqui, mas simplesmente resumir, dizendo que enquanto Jesus estava pregado, né, caçoavam dele e os soldados diziam: se és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo, né? E acima da cruz tinha um letreiro: este é o rei dos judeus. E outro, à sua direita, o insultava, né? Depois, o outro, o ladrão, que se torna bom, vai dizer: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. E Jesus lhe responde: em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esta é a forma de Jesus reinar, alcançando com seu amor cada coração, que abrindo-se a ele, como no caso do bom ladrão, recebe a graça, a misericórdia, o perdão, a salvação. Por isso, já o reino de Deus se antecipa na pessoa de Cristo, está em nosso meio e, claro, se consuma no céu. Neste sentido, Paulo, claro, nós convidamos a cada ouvinte a ir olhando para o tempo do advento que começa, porque encerra-se o ano litúrgico com este domingo, né, nessa última semana. No próximo domingo, dia 30, nós vamos celebrar já o primeiro domingo do Advento, portanto já o começo de um novo ano litúrgico. Nós sabemos que o calendário litúrgico difere do calendário civil, né? Enquanto nós começamos o ano civil no dia 1º de janeiro, o ano litúrgico começa no dia, no primeiro domingo do Advento. Isso é muito importante porque esse ciclo litúrgico faz-nos revisitar todas as etapas da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, né? O Advento, que nos faz olhar para a preparação para este nascimento, também biblicamente falando, né? Depois nós vamos ter o período do tempo comum ainda, voltamos ao período da Quaresma e da Páscoa, tempo comum, né? Até concluir. E assim nós vamos passando todos os tempos, né? E mistérios da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Padre, o senhor falou uma palavra muito forte. O trono de Cristo é a cruz, né? O senhor falou do bom ladrão. Período altamente propício, esse que já vamos entrar, a questão do advento para a confissão. A gente lembra que na catedral, você pode entrar no site da catedral, praticamente o dia todo tem padres lá atendendo confissão. Nas paróquias também, a gente vê, padre, o senhor que acompanha melhor do que eu as paróquias, sobretudo as paróquias que tem 2 padres, eles se organizam ali e sempre tem um padre, às vezes até durante a celebração, um presidindo, outro atendendo confissão, mas os padres da nossa diocese se esforçam o máximo para realmente atender os seus fiéis e a partir daquele momento ali, padre, uma graça, uma alma plena da graça de Deus. Devemos nos reportar a esse sacramento tão belo instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, que é o sacramento da confissão, sobretudo nesse período do advento que estamos prestes a iniciar. De fato, é preciso acolher o Senhor na nossa vida e por isso rejeitar o pecado, voltar a Ele de todo o nosso coração e assim Ele vai se tornar verdadeiramente Rei e centro da nossa vida. E neste sentido, a confissão é colocar o Senhor no lugar onde Ele deve estar, em primeiro. E neste ainda, dizendo, ritmo do tempo, né, litúrgico, a gente vai sendo convocado ano a ano a voltar nossa vida, nosso coração para o Senhor. Isso é muito, muito necessário, porque sabemos a experiência nossa, muito facilmente podemos ir nos distanciando dele. Padre, às vezes em um e outro encontro, né, às vezes o sacerdote fala ali com muita alegria, penso que o senhor também deve ter vivenciado isso, às vezes o sacerdote fala: atendi uma confissão de uma pessoa que tinha tantos anos que não se confessava, uma alegria muito grande ali para o confessor. Com certeza, é neste momento que o padre, cada um de nós padres, percebemos como vale a pena o nosso ministério, o nosso sim, a nossa entrega, porque somos ali instrumentos, é Cristo no sacramento da confissão que age, né? Justamente instrumentos dessa misericórdia divina na vida de uma pessoa que há muitos anos estava longe do Senhor, longe da graça e se reconcilia com Ele. Isso para nós é uma alegria indizível. Claro que, assim,
Se você, ouvinte, né, está há muitos anos sem se confessar, busque a confissão. Não tenha receio, porque às vezes a pessoa fica preocupada, né? O que o padre vai dizer? Será que o padre vai brigar comigo porque eu estou há 10, eu estou há 5, ou há 20, 30, 40, 50 anos sem confessar? Né? De fato, não. O sacerdote vai te acolher, te ouvir e, sem julgamento, né, te dar a absolvição e, por isso, te reinserir na comunidade, na comunhão com o Senhor e na vida da comunidade, porque a vida do pecado, infelizmente, também nos aparta da vida da comunidade. É verdade, a gente força nessa questão do sacramento da confissão, porque eu acho que é um sonho gigantesco, né, de toda a igreja. Imaginemos, padre, em uma celebração, em uma Santa Missa, todas as pessoas que estiverem ali participando pudessem comungar. Acho que é um sonho de todos os celebrantes e que é possível. Basta o esforço de cada um que esteja ali participando. Isso mesmo, basta essa abertura do coração, a busca da reconciliação através da confissão. E claro, é muito importante, você falando aí, Paulo me fez lembrar, né, exortar a cada um dos irmãos e irmãs fiéis que participam das nossas celebrações eucarísticas, ou seja, da Santa Missa, de não se aproximarem também da comunhão, né, em estado de pecado grave. É preciso que se confesse antes. É verdade. Padre, estamos indo para o finalzinho, nesse final desse tempo litúrgico, do tempo comum. No próximo final de semana já vivenciaremos já o início do Advento. Qual que é o recadinho básico do senhor para tantos que nos acompanham nesta manhã de domingo, padre? Vivenciamos tantas realidades, mas a nível de diocese, o falecimento de nosso bispo Dom João, momento de reforçarmos a nossa fé nas promessas do Senhor, do céu, da ressurreição da carne. E claro, ainda teremos um programa nesse mês de novembro, mas o próximo programa já será o primeiro domingo do Advento. Por isso eu quero convidar você, querido ouvinte, a ir se preparando para vivenciar bem este tempo. Você falava da coroa de Advento, né? Se você quer adquirir pequenas coroas, né? Digamos, nos estabelecimentos católicos, você pode encontrar, ou também através da internet. Mas eu ressaltaria aqui, já vai providenciando os livrinhos da novena de Natal. Se não tem na sua paróquia, veja na Curia Diocesana. Se não, também pode pedir pela internet, né? Seja no site, por exemplo, da CNBB, ou outro tipo de novena de Natal da Editora Santuário e tantos outros, né? Que você pode rezar em família. Isso seria uma maravilha, preparar-se para o Natal, né? Fazendo a novena de Natal. Programa Cristo Vive, um programa da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. Com as graças de Deus, voltaremos na próxima semana. Paz e bem. Você ouviu, na Rádio Voz do Coração Imaculado, o programa Cristo Vive, o jornalismo na Santa Igreja.